Olá galera do YouTube, fazendo mais um videozinho. Agora, né, conversando com alguns amigos aí, o pessoal fica meio em dúvida sobre a questão do painel, fica um pouco confuso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo voltado para o painel, né, para o pessoal poder entender os parâmetros, né, poder entender as funções, né, para que serve cada função e o nome específico de cada função. Então eu colei esses adesivozinhos aqui com, né, provisório. Isso aqui é só para poder o pessoal explicar. Se o pessoal quiser fazer aí nas suas máquinas, né, o pessoal pode, né, escrever direitinho ali, fazer, né, com a letrinha aqui tá meio garranchinha aqui, mas eu acho que o pessoal vai conseguir entender, né? Tá uma cacografia, mas eu acho que tá bem visível, eu acho que dá para entender, né? Então esse é o painel da máquina WSME, certo? Existem muitas máquinas aí no mercado com o mesmo painel, né? Algumas os botões aqui são para esse lado aqui, mas não vai mudar nada, é só um desenho do painel, né? Tendo as mesmas funções, é fácil de entender, né? Então, voltando aqui para o painel, rampa de subida, né? Esse aqui é a rampa de subida ou início de arco, né? É uma regulagem de amperagem de início de arco, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre como é ativada as duas rampas, que são a rampa de subida e a rampa de descida. Elas só trabalham quando está o 4 tempo ativado, né? No 2 tempo elas ficam inativas. Não adianta você colocar aqui um valor aqui e trabalhar em 2 tempo, porque ela não vai, né, dar o valor de início ali, nem vai ativar a rampa. Então a rampa é ativada no 4 tempo. Quem quiser dar uma olhadinha lá no vídeo lá e entender como funciona. Se tiver alguma dúvida aí é só comentar e a gente vai ajudando aí o pessoal a entender. Rampa de subida. É a rampa de início de arco, a rampa que evita o choque térmico, né? É o início, não inicia já na corrente principal. Primeiro inicia numa corrente definida, né, para não dar aquele choque térmico na peça. Então ele inicia com um valor mais abaixo da corrente, né, principal. Aqui esse botãozinho aqui é a corrente principal da máquina, né? Deixa eu dar uma ligadinha aqui. É a corrente que tu regula a amperagem da máquina, né? Vai até 248 amperes. É 250, mas só chega a 248. 100 amperes. Corrente de base. Para que serve essa corrente de base? A corrente de base é só quando você vai utilizar o pulsado, certo? Você vai trabalhar com duas correntes. Quando você ativar o pulsado, essa função vai estar ativada, que é a corrente de base. A frequência do pulso e a largura do pulso também vão trabalhar quando estiver ligado na pulsação, né? Aqui é o tempo de pulsação, a frequência do pulso, né? E aqui é a largura uma escalinha aqui, ó, o pessoal poder entender, né? Ó, corrente da parte de cima, que é a corrente principal, e a corrente de base. E outra dica, galera, assim, ó, corrente de base, ela tem que sempre ser mais baixa que a corrente principal, certo? A corrente principal é a que tem que ser a mais forte, e a corrente de base é a que tem que ser mais fraca, né? Mais baixa, certo? Então né, a frequência de pulso, a largura de pulso, a corrente de base e a corrente principal, elas trabalham juntas, né, na pulsação. Vou colocar em corrente direta, sem pulso, essas duas funções aqui e a corrente de base, elas não vão estar ativas, elas não vão estar funcionando, certo? Rampa de descida é a rampa que evita aquele final do cordão onde tem aquele olhinho, aquele furinho que fica no final do cordão, ou no final de uma chapa fina. Se quiser fazer o acabamento, então tu coloca uma amperagem mais baixa para a corrente descer para aquela amperagem e depois desligar, né? Relembrando, sempre ativada no 4 tempo. Tem o vídeo lá, o pessoal pode conferir. Pós-gás.
certo? Aqui é o pós-gás, é pós, então é após, é depois. Quando você desligar a máquina, aqui vai ter, né, de 1 a 10 segundos o tempo, né, ó, pontilhadinho ali, ó, o tempo que vai estar saindo gás após o final do cordão. Mas para que o pós-gás? Ele protege o cordão de solda no final, após o término, né, principalmente em aço inox, né, para ele não pretear, ele resfriar o cordão dentro de uma camada inerte, né, então ele não vai ficar o final do cordão preto. Então ele é regulado conforme a amperagem que tu vai soldar. Então tu tem que ir visualizando, vendo conforme aquele cordão vai esfriar, ele vai ficar clarinho, vai ficar azuladinho, amarelado, né? Então ele vai ficar um cordão que ele resfriou dentro de uma camada inerte. E o tungstênio também, né? O tungstênio ele tem que estar sempre claro, tem que estar sempre limpo, ele não pode estar preto. Então até para uma soldagem de alumínio, né? Quando terminar o final do cordão, quando tu desligar a máquina, ele tem que continuar saindo gás, né, para proteger o tungstênio. Então aquela esfera que é feita em corrente alternada, ela não pode ficar suja, ela não pode ficar contaminada. Então quando tu desligar, o tungstênio vai estar quente. Então tu tem que regular conforme ele resfrie dentro de uma camada inerte, para ele ficar azuladinho, ficar amareladinho, clarinho, né, sem contaminação. E aqui é o balanço do arco, né? O balanço do arco é em corrente alternada. Esta função ela só funciona quando nós estamos trabalhando em AC, né? Que é Alternate Current em inglês, significa corrente alternada, né? Então, alternada, posso usar pulso? Sim, também, tanto em corrente contínua como corrente alternada. Balanço AC, né? É que tu deixa, atrasa o tempo no período positivo, né? Aí então tu trabalha naquela função das trocas de polaridade, né? Então isso aqui se chama muito limpeza, o pessoal fala muito de limpeza, então tu regula, né? Então também para te poder formar aquela bola, aquela esfera facilmente antes de iniciar a soldagem, né? Você vai utilizar esse botão aqui. Eu vou fazer um vídeo ensinando como que faz, né? Você vai colocar esse valor aqui no máximo, que é o balanço AC, né, no máximo, vai diminuir a amperagem toda, né, aí vai ter que utilizar as duas mãos, né, então vai colocar a máscara de solda, né, vai ficar observando lá no material quando for soldar, vai pegar o gatilho, né, usando a proteção direitinho, manga, raspa, e vai fazer isso aqui e vai iniciar o arco, né? Então, com uma mão, tu vai ficar lá nesse potenciômetro aqui, que é a corrente principal, né? Então, você vai soldando, vai utilizando e você vai aumentando aqui, aumentando a amperagem principal. Aí você vai olhando lá no tungstênio até formar aquela bola. Quando formar a bola, tu desliga, né? Aí depois tu vai voltar aqui e vai colocar. Geralmente trabalha mais ou menos aqui assim, ó, tá? Ele não fica muito aqui, mais ou menos aqui assim, um valor bem legal para soldar todos os tipos de alumínio, né? Para mim aqui mais ou menos eu utilizo nessa posição aqui, ó, porque ele só tem na segunda casinha aqui, ó, onde tem o branco, né? Mais ou menos por aqui assim. E conforme vai fazendo a soldagem, que vai regulando ali até acertar, né? É 2 tempos, 4 tempos. Aqui a função MMA, né? Que daí a função fica direta, né? Não utiliza o gatilho nem o gás, né? Para te colocar as garras, né? Tira aqui, coloca as garras de eletrodo, né? Aí coloca em corrente contínua para soldar e faz a soldagem. Aí os outros vídeos agora quando eu for fazer, vou falar sobre a tocha refrigerada, como montar, o que tu precisa fazer para montar esse conjunto tocha refrigerada, como que essa tocha vem, como a tocha original dela, que é uma HP 26, tá, padrão, que ela é ligada diretamente aqui, já explicando que o menos aqui e o borne aqui do gás
eles são jampeados, né? Eles são interligados ali, os dois, entendeu? Então esses dois aqui tem polo negativo, certo? Então eu acho que é isso aí, né, galera? Eu acho que tá bem simples de poder entender. O pessoal quiser colocar os adesivos aí para ficar mais fácil de entender. E depois a gente vai fazendo algumas soldas aí, vai aparecendo aí um alumínio, inox, alguma coisinha, e eu vou explicando pra galera aí como é que faz, né, onde utiliza cada função dessa aqui com melhor aproveitamento. Então tá, galera, um abraço, valeu!